Minhas amigas, meus amigos, creio que minha segunda live, pessoal. Agora estou menos inseguro com esses botões. Meu amigo Tiagão, meu primão aí, irmão do coração, já entrou, então tá tudo bem. É isso, pessoal. Essa é a segunda live do projeto da Juspod, um estude com o autor do nosso livrão aqui, que eu morro de orgulho dele, tá? Nosso Manual de Direito Civil, volume único, um filho para mim, que eu escrevi com meus amigos Nelson Roosevelt e Cristiano Chaves. Então, obrigado, Sérgio. Vamos lá, gente, vamos lá. Me ajudem a me sentir mais à vontade, mais familiarizado com tudo isso. A ideia, pessoal, é e sempre será, bom dia, Gleider, ser útil para vocês. Espero que seja. Não sei se todo mundo estava aqui no encontro passado, é possível que não. Bom dia, amigo. Mas a ideia que eu bolei foi fazer através de pequenas perguntas e respostas. Para que isso? Para a gente poder aproveitar, obrigado, Ricardo, da melhor forma possível esse tempo e trazer coisas úteis para vocês, tá? A primeira ideia é isso. São 4 lives a princípio, pessoal. Talvez não dê para falar tudo. Eu vou até pedir para a Juspodium para a gente acrescer mais uma. E a próxima será segunda-feira, será a única que será à noite. Será segunda-feira. Ai, meu Deus, vou procurar aqui. 9 da noite. 9 da noite na segunda-feira. Ok? Vamos lá, gente. Então vamos lá. Eu vou retomar, porque eu falei muito rapidinho no encontro passado, eu vou retomar brevemente uma pergunta que foi a última do encontro passado, que é a seguinte, meu amigo João Pedro Leite, um abração para você, grande conhecedor de direito do consumidor. Pessoal, a distinção entre responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual, ela continua sendo importante? É uma distinção mais que clássica, né, pessoal? Contratual e extracontratual. Então, pessoal, a tendência hoje contemporânea, cada vez mais forte, é apagar essa distinção, tá? É migrar, pessoal, para um regime único, um regime a um só tempo, contratual e extracontratual, e acabar com esse dualismo, acabar com essa bipartição. Essa é a tendência contemporânea cada vez mais forte. É o que Pontes de Miranda já defendia, meu mestre Paulo Lobo, aquele jurista argentino Ricardo Lorenzetti, entre outros tantos, tá? Então, e sobretudo, pessoal, no direito do consumidor, essa distinção não faz sentido algum, tá? Não faz mais sentido algum. E por que não faz sentido nenhum? Professora Luciana Poli, outra mais que especialista em direito civil e direito do consumidor. Por que não faz, meu amigo João Pedro, nosso professor de consumidor tão fera aí? Pela figura, pessoal, que o nosso CDC importou em 3 artigos, talvez a mais conhecida seja do artigo 17, do consumidor por equiparação, o bystander. O que é isso, Felipe? Pessoal, o bystander, o consumidor por equiparação, para simplificar, no pouquinho tempo que a gente tem, o artigo 17 diz que equipara-se ao consumidor a vítima do evento danoso, tá? Então, por exemplo, uma senhora, uma velhinha que nunca andou de avião na vida. E como aconteceu em São Paulo, o avião da TAM cai na casa dela, tá? Ela é, pessoal, consumidora por equiparação. Por quê? Porque ela foi vítima do evento danoso, mesmo sem ter firmado o contrato de consumo. E mais além, mesmo sem ter sequer usufruído do bem em questão, ou do serviço, no caso, em questão. Tá? Ela seria, sim, consumidora por equiparação. Mas só para concluir, para a gente ganhar o tempo rapidinho. Eu citei na live passada 2 exceções, isto é, 2 casos em que a distinção, 2 casos pragmáticos, pessoal, na jurisprudência do STJ, em que a distinção persiste sendo importante, que são os juros de mora, tá? Nos juros de mora, pessoal, no caso do contratual, eles são contados, eles incidem a partir da citação, tá?
Então anotem aí o que quiser. Juros de mora, no caso contratual, a partir da citação. E no caso do extracontratual, incide a partir do dano. Tá? Então tem essa distinção importante, pragmática, na verdade, dos juros. Outra distinção, e essa bem recente, pessoal, que a jurisprudência do STJ reafirmou no ano passado, salvo engano, foi em 2019, pessoal, acho que foi, é a distinção relativa aos prazos prescricionais. Como assim, Felipe? Seguinte, pessoal, em se tratando de responsabilidade extracontratual, tá? Responsabilidade extracontratual, o prazo prescricional é de 3 anos, tá? Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, salvo engano, né? Se for relação de consumo, tá, pessoal? O prazo é 5 anos, tá? Segundo o artigo 27 do CDC. Eu tô pensando, pessoal, um dos 2 próximos encontros, como esse livro, ele promove muito esse diálogo entre o direito civil, que é uma tendência super atual hoje, né? O diálogo entre o direito civil, o diálogo das fontes entre o direito civil e outros saberes, direito do consumidor, por exemplo. Eu estou pensando, talvez na próxima live, trazer esse tema, tá? Diálogos, muita coisa prática, importante de hoje, tá? Essa tendência, esse diálogo entre o direito civil e o direito do consumidor, por exemplo, ou, gente, na parte geral desse livro, eu morro de orgulho disso, é super aprofundada a questão da responsabilidade civil do Estado, sabe? Então eu estou pensando, tem muita coisa atual, tem muita coisa atual. Por exemplo, uma perguntinha aqui já para estimular vocês. Hoje, pessoal, digamos que uma mãe teve seu filho morto por um policial militar, como acontece no Rio de Janeiro todo dia, né? Aquele caso da Ágata, aquele caso do menino João Pedro, casos horríveis, terríveis. Pois bem, questões penais à parte, pessoal, questões penais à parte. A mãe, civilmente falando, poderia entrar com uma ação, danos morais e materiais, não contra o Estado, que é óbvio que pode, mas diretamente contra o agente público? O que é que vocês acham? O que é que o Supremo pensa disso? O que é que o STJ pensa disso? Pode, pessoal? O que é que vocês acham? Não vou nem responder essa hoje, vou deixar então... Mas podem falar aí. Vou deixar meio que em aberto, porque acho que eu vou fazer isso, pessoal. Acho que eu vou pegar uma dessas 2 lives para trazer essas questões. Uma de consumidor e uma de Estado, tá? Então, beleza, gente. Tá. Faltou, e na contratual, faltou dizer, segundo a STJ, edição do ano passado, é de 10, isso mesmo, professor Sérgio, teoria da dupla garantia. Bacana, bacana. Eu acho que sim, sabe, Sandra? Eu acho que sim. Não é questão de regresso, João. De regresso pode. Minha pergunta é se a vítima pode entrar diretamente contra o agente público provando a culpa dele. Tá? Já adianto que Supremo e STJ têm posições diferentes sobre isso. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Então, pessoal, é isso. Se na extracontratual, o prazo 3 anos, tá? E na contratual, os 5 se relação de consumo. E na contratual, o prazo de 10 anos, tá? Em caso de inadimplemento contratual. Exatamente, o STJ não admite a teoria. Qual livro que é, Sandro, que eu estou falando hoje? Bom, a Jus pode pedir para falar desse hoje, tá? Esse livro aqui, com Nelson e Cristiano. Meu amigo Nelson Roosevelt está aí, não tinha visto. Também não, Nelson. Nelson é meu irmão, meu amigo. Ele foi uma amizade que redefiniu minha vida. Não exagero em dizer isso. Nelson é alguém mais que um irmão, que palavras poucos. Eu também não, Nelson. Eu também não concordo com o Supremo nesse ponto. Eu acho que seria mais adequado, mais constitucionalmente adequado, que nós pudéssemos sim, provando a culpa, claro, propor ação diretamente contra o... obrigado, Sandra. Obrigado, amigo Nelson. Contra o agente público, tá? Mas, gostemos ou não, a linha de tendência que parece se fortalecer na jurisprudência, sobretudo depois do Código de Processo Civil 2015, pessoal, é a linha oposta, tá? Já adianto isso. É a linha oposta.
que o Supremo vem consignando. Isto é, que não seria possível que a vítima propusesse a ação diretamente contra o agente público, tá? Mas vou correr, vou andar para poder falar tudo o que eu quero. A minha ideia hoje, pessoal, tomara que dê tempo, se não der vai ficar para a próxima. A parte final dessa live vai ser muito mais prática, talvez a parte mais útil para vocês, que é eu vou tentar, à luz da legislação e sobretudo da doutrina da jurisprudência, verdade, professor Sérgio, eu vou tentar trazer os aspectos atuais acerca da quantificação do dano. E já deixo uma perguntinha para vocês. Quem aqui sabe, adiantando o que eu pretendo falar hoje ainda, o que nós temos no penal o chamado critério trifásico da fixação da pena. O que é, pessoal, como se aplica isso para a quantificação, por exemplo, dos danos morais no Brasil? Isto é, nós já temos um critério hoje que tente diminuir o arbítrio judicial, que tente trazer alguma isonomia para essa matéria, tá? Essa é a questão mais interessante. Obrigado, professora Luciana. Um prazer tê-la aqui novamente. Bom, pessoal, então seguindo a live anterior, que eu já falei sobre o ilícito, os conceitos de ilícito, já vimos quantos ilícitos tem, já vimos as 4 eficácias possíveis que existem na licitude civil brasileira, segundo esse nosso livro do volume único, tá? Mas hoje eu vou falar muito rapidamente, na estreiteza que o tempo permite, agora sobre a teoria do risco. Pergunta 2, então, pessoal, hoje, é nesse esquema que nós combinamos. Felipe, o que vem a ser a teoria do risco? Ela foi consagrada no Código Civil brasileiro? Sim, pessoal, foi. Ela foi consagrada no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil brasileiro. Paulo, eu estava inseguro de saber se eu conseguiria salvar ou não, mas eu consegui salvar a primeira, então essa vou conseguir também, se Deus quiser. Pois bem, a teoria do risco, gente, de origem italiana, interessante, ela é... Ô, professor Sérgio, obrigado, imagina. Ela, gente, na origem, na fonte inspiradora, ela é um caso, pelo menos é polêmico lá, mas segundo a maioria dos autores, é um caso não de responsabilidade objetiva, tá? Mas é um caso de culpa presumida, tá? Já vimos a distinção sobre essas categorias na live passada, não foi? É um caso... Ô, Sandro, a gente volta à questão depois, senão eu não sigo o raciocínio aqui. Valeu, tá? Mas é um caso de presumida lá e de responsabilidade objetiva aqui. Aliás, pessoal, um detalhezinho, tá? A objetivação da responsabilidade civil é uma tendência, minhas amigas e meus amigos. Imagina, Sandro, eu que peço desculpa. É uma tendência observável desde meados do século passado. Historicamente, pessoal, está havendo, mas sobretudo houve, uma passagem... Ô, Thiago, eu vou deixar os comentários, eu acho que esse é rico, mas vou tentar não responder a todos, senão realmente trava muito a exposição, tá? Então, perdão se não passar algum, mas eu vou deixar os comentários, eu acho que isso é um diálogo importante entre a gente, eu vou deixar. A editora falou para eu comentar, mas eu vou deixar, para eu bloquear. Então, gente, historicamente, há uma passagem da culpa ao risco. Não por acaso é o título da clássica obra de Alvino Lima. Tá? Então nós temos, pessoal, no Código Civil, 2 cláusulas gerais. A cláusula geral da responsabilidade civil objetiva, no artigo 186, entrou meu irmão Lucas, meu irmão amado e querido aí, e a cláusula geral da responsabilidade civil objetiva, do artigo 927, parágrafo único, sem falar do abuso de direito que eu citei na live passada, né? Então, no artigo 186, pessoal, a situação clássica. Aquele que, ou quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito, né? E mais adiante, o artigo 927, no Código Civil, diz que quem causar dano a outrem deverá indenizá-lo. Já vimos no encontro passado que essa, embora seja a eficácia mais comum, não é a única. Tá? Existem eficácias autorizantes, existem eficácias que implicam na perda de direitos, existem eficácias jurídicas
cujo o resultado sancionatório é exatamente a neutralização dos efeitos do ato, como ocorre no dolo, na coação, causas de anulabilidade, segundo o Código Civil Brasileiro. Né, pessoal? Então, é isso aí. Então, temos a cláusula geral da responsabilidade civil subjetiva, no artigo 186, e a cláusula geral da responsabilidade civil objetiva, além do artigo 87, no artigo 927. Tá? Esse é um ponto importante. E qual, gente, a origem histórica dela? Isso é interessante, tá? Pessoal, na passagem do século XIX para o século XX, juristas franceses, sobretudo dois deles, Salles e Josserand. Salles escreveu uma obra, os dois escreveram no mesmo ano, olha que interessante, 1897. O primeiro escreveu uma obra chamada Os Acidentes de Trabalho e a Responsabilidade Civil. E o segundo, Josserand, escreveu a responsabilidade do fato das coisas inanimadas. Tá? Desembargador Ney Maranhão, que honra tê-lo aqui. Então, tá, pessoal? Então, essas obras, isso tem muito a ver com o direito do trabalho, essa teoria foi, historicamente falando, o primeiro caso de responsabilidade objetiva. E como surgiu, gente? Surgiu assim, só havia, obviamente, então, nessa passagem do século XIX para o século XX, só havia a responsabilidade civil subjetiva, que era uma senhora com, né, séculos de existência, enfim. E com as máquinas incipientes, muito toscas ainda, né, o sujeito trabalhava, não tinha CLT, né, Ney? Então o sujeito trabalhava, sei lá, crianças, idosos, cargas horárias absurdas, perdia um olho, perdia um braço, aquela coisa toda, tá? E ele teria que, para ser indenizado, sob o padrão clássico, ele teria que provar a culpa do empregador. Prova dificílima. Prova, não por acaso, chamada pelos juristas franceses de... Valeu, Fábio, valeu, Sander. De prova diabólica, tão difícil que ela era, tá? Então eles propuseram, pessoal, doutrinariamente, que o empregado não precisaria, nesses casos, comprovar a culpa do empregador para ser indenizado. E eu falo nesses livros, converso muito com o Nelson sobre isso, eu falo sobre isso, pessoal, que esse é um bom exemplo de como a responsabilidade civil, pessoal, se funcionaliza, historicamente falando, pelo caminho da interpretação, para proteger, muitas vezes, os cidadãos mais vulneráveis, os cidadãos socialmente mais vulneráveis. Isto para mostrar, gente, que os custos do progresso, eles não têm que ser necessariamente, como muitas vezes são, suportados pelos mais vulneráveis. E isso pode vir muito da interpretação, meus amigos e minhas amigas, tá? Pode vir muito da interpretação. Esse é um ponto importante, porque esses juristas franceses construíram essa teoria que teve tanta influência no mundo depois, a partir de um artigo que estava esquecido lá no Código de Napoleão, há muito tempo. Então, eles criaram esse artigo, eles reinterpretaram esse artigo e a partir daí deram início a... É verdade, Lúcia, a essa teoria que foi tão importante socialmente, inclusive, para isso, tá? E, aliás, pessoal, outro parênteses aqui, o conceito de vulnerabilidade hoje é essencial no direito privado contemporâneo, seja no direito... Verdade, Ney, verdade. Ney falou aqui que a responsabilidade civil marcha à frente dos códigos. Eu costumo dizer que a responsabilidade civil, ela avança no silêncio da lei, ou às vezes apesar da lei. Por quê? Porque não precisa da lei, ela tem um quê de flexibilidade orgânica que é incrível e que faz com que ela tenha janelas, portas mais amplas para absorver a realidade social e reinventá-la normativamente. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Por isso é tão fascinante esse tema aí. Eu, naquele livrinho manual, eu falei...
tem pessoas que talvez fossem feitas para estar na mesma história. E brinquei que se a responsabilidade civil fosse uma pessoa, eu gostaria de ser amigo dela, eu ter casado com ela, porque me fascina no universo jurídico essa riqueza casuística, histórica da responsabilidade civil. Verdade, Ney. Sobre a vulnerabilidade, esse ponto é fundamental. Não por acaso, o direito... É verdade, Lúcia. O direito do consumidor, ele é fundamentado basicamente na vulnerabilidade do consumidor, não é verdade? Veremos isso em uma das lives. Não, direito civil também, pessoal. Hoje nós temos até a categoria dos hipervulneráveis. Já ouviram essa expressão? Hipervulneráveis? Por exemplo, um consumidor idoso frente a um... Obrigado, Nelson. Frente a um plano de saúde. Não é só vulnerável, ele é hipervulnerável. E interessante, eu e Nelson dizemos muito isso. Obrigado, Rafa. Professora Rafaela Nogarelli. Olha só, Nelson, a vulnerabilidade, a tendência, pessoal, o Nelson falou muito sobre isso na live dele, é fugir do conceitualismo abstrato, tão próprio do direito civil do século XIX, obrigado, Cassiana, e passar para um direito civil mais concreto. Tá bom, Luciana? Ô, pessoal, eu vou me focar aqui, senão eu fico me divertindo com os comentários de vocês e não vou adiante. Mas eu adoro. Eu acho que sem esses comentários, sem essa interação, não teria graça essa live. A graça dela é essa mesmo. Mas eu conversava com o Nelson, pessoal, que a vulnerabilidade é um conceito que atravessa horizontalmente, não é, Nelson? Os conceitos de capacidade e incapacidade. É um conceito mais rico de concretude, porque as categorias do capaz e incapaz são categorias que nos vieram dos pandectistas, são as categorias clássicas do direito civil, muito herméticas, muito pouco acessíveis a porosidade que é tão própria do direito civil contemporâneo, tá? Então, vulnerável, você pode ter um capaz, que é vulnerável, o idoso, por exemplo, um exemplo que eu dei, um idoso frente a um plano de saúde, ele é capaz, né? Nós sabemos que no Brasil não existe incapacidade por idade. Aliás, com o estatuto da pessoa com deficiência, só existe hoje incapacidade absoluta por idade, né? Menor de 18 anos. Nelson tem um artigo excepcional sobre isso, publicado no Tratado de Direito de Famílias, né, Nelson? Uma edição de BDFAN que é fabulosa, que eu usei muito para escrever aqui os conceitos fundamentais nesse livro que eu estou fazendo essa live, tá, pessoal? Mas é isso, gente, o tempo é curto. Interessante, tá? A responsabilidade civil pela teoria do risco, Ponte já dizia isso, Ponte de Miranda, é uma responsabilidade civil por ato lícito, tá? Não por ato ilícito. É uma responsabilidade civil por ato lícito. Isso é muito importante, tá? Ao contrário do abuso de direito, que é uma responsabilidade civil por ato ilícito, com o detalhe, que eu já consignei no nosso encontro passado, que a eficácia do abuso de direito nem sempre é indenizatória. Tá? É uma eficácia muito mais rica do que a mera indenização, ok? Então é isso, pessoal. Para fechar esse ponto, eu já menciono que mesmo antes da consagração legislativa da teoria do risco pelo nosso Código Civil 2002, opa, quase que cai tudo aqui, olha só o Felipe na live, que maravilha, ela já era aplicável pela jurisprudência brasileira em várias situações. Um exemplo super antigo, uma súmula do Supremo de 69, aquela clássica súmula 492. Aliás, para os estudantes aqui, tá, pessoal? Como eu falei na live passada, é difícil, pessoal, esse contato, porque tem pessoas, claro, começando no direito, pessoas que já são super mestres aqui, então você tem que falar adequando a isso, né? Então, me perdoe pela obviedade, para quem sabe isso 1000 vezes melhor do que eu, mas, pessoal, qual a solução jurisprudencial brasileira? Se você que está aí, Cassiana, por exemplo, Danilo, se você aluga um carro na Localiza, tá? Aluga um carro lá na Localiza e lá sai com o carro, bebe numa festa, não bebe, não importa para esse caso. Aliás, essa coisa, meus parênteses, essa coisa da bebida, pessoal, eu sempre disse que ia mudar, tá? Porque até um dia desse, o STJ dizia, contrato de seguro, que a chamada embriaguez eventual não excluía o dever da seguradora indenizar os danos causados pelo motorista bêbado, tá?
Claro que o contrato vai, se você assina contrato de adesão, vai negar isso. Ok? Obrigado, Eric. Mas a jurisprudência, pessoal, até 2 anos atrás, dois, três, dizia que a seguradora tinha sim que indenizar os danos civis causados pelo motorista embriagado. Isso mudou agora, tá? 2, 3 anos. Agora eles estão mudando isso. A gente pode falar sobre isso na live de consumo, tá? Mas isso está mudando. Mas lá vou eu para minha. Fechando parênteses, voltando para minha pergunta que eu fiz. Então, se aluga um carro não localiza, sai e causa um dano. Eu bato no carro de Nelson, por exemplo, do professor Luciana Poli, tá? Pergunto, gente, claro que eu teria que indenizar Nelson, a Luciana, mas pergunto, a vítima, o Nelson, ele poderia entrar com ação diretamente contra a Localiza, nesse caso? O que é que vocês acham? Pode? Olha, gente, essa súmula super antiga do Supremo, a súmula que tem mais de 40 anos, súmula 492, ela fala isso. A empresa locadora de veículos responde civil e Sérgio, amigo, depois eu leio isso aí, senão eu vou me atrapalhar aqui, tá uma... Tá, manda um e-mail para mim depois que eu respondo, tá? Meu e-mail é Felipe Peixoto, no Instagram, manda no direct. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente, eu falei solitariamente, a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados no uso do veículo locado. Então, e na fundamentação dessa antiga súmula, o Supremo se valeu fundamentalmente da teoria do risco. Tá? Obrigado, professor Luciano, pela generosidade. Então, gente, só para mostrar que essa teoria já era uma meia hora, gente, na pergunta 2. Já era importante antes da consagração legislativa, tá? Gente, dois avisozinhos, tá? Recebi hoje do amigo Marcelo, do grande perfil e site O Civilista, que a minha entrevista, ele vai fazer uma entrevista comigo, para minha honra. Nelson já esteve lá, o professor Felipe Quintela, o professor Everilda Brandão, o professor Luciano. Será depois da manhã, hoje é quinta, né? Será sábado, 11 da manhã, tá? Sábado, 11 da manhã. Vai ser um papo mais informal, eu acho, sobre como a gente faz os livros, sobre a vida. Eu acho que vai ser legal. Tá? E a próxima live desse projeto, pessoal, não vai ser dia 15 de junho, na próxima segunda-feira, às 9 da noite. Tá? Vai ser a única noite. Vamos ver se vai ser legal. E um terceiro aviso. Eu esqueci, a editora me puxou a orelha na live passada. Tem um desconto desse livro que eu estou fazendo aqui, que me foi... É pesado, gente. Que fui chamado para fazer essa live hoje. Tem um desconto depois dela. Não sei se hoje também tem ou se era só na primeira, mas se tiver eu vou colocar, senão a gente consegue outro depois. Eu sou meio esquecida, pessoal. Vamos lá, meus amigos. Seguindo, pergunta 3 que eu propus aqui. Felipe, o que é a responsabilidade objetiva agravada? O que é a responsabilidade objetiva agravada? Que é um conceito, uma categoria conceitual muito importante hoje. Como ela se insere na escada histórica da responsabilidade civil. Bom, gente, seguinte. Tá, num livro que eu... Deixa eu ver se está aqui, tá. Desculpa fazer essa propaganda, mas que livros, para mim e para o Nelson, são como filhos, e são mesmo. É uma coisa que enche de alegria a minha vida. Esse livro aqui, pessoal, que é um dos grandes orgulhos da minha vida, escrevi com meu irmão Nelson Roosevelt, a gente lançou esse ano, Código Civil Comentado, e já se esgotou. Foi muito legal. Só vai ter agora ano que vem. Mas por que eu falei dele? Porque eu lembrei agora para responder essa pergunta. Nós colocamos no começo dele que existem hoje 4 características que definem o direito civil no século XXI. Não vou falar sobre elas hoje porque não vai dar tempo, mas são basicamente 4. O fortalecimento da dimensão hermenêutica, um filho muito querido, Nelson. Segundo, um fortalecimento da dimensão preventiva. Terceira, um fortalecimento da dimensão existencial, tá? Isso é muito importante, pessoal. Obrigado, Cassiana. Seja a dimensão preventiva. Pessoal, a ênfase que o direito privado
nos séculos passados, a ênfase que a responsabilidade civil nos séculos passados deu à reparação, no século XXI vai ser dada, está começando a ser dada cada vez mais a prevenção, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, o fortalecimento da dimensão existencial. O direito civil, meu amigo, meu irmão Caio é responsável por tudo isso, essa minha inserção no Instagram deve ser o Caio, eu não sabia nada. E não sei, ele que faz tudo para mim. Pessoal, o direito civil clássico, olha, interdição, ausência, comoriência, todas as categorias conceituais, elas são eivadas de patrimonialismo. A discussão clássica se o nascituro nasceu ou não com vida, se a criança nasceu ou não com vida, é por quê? Por razões patrimoniais. A comoriência, por razões patrimoniais. Tá? A prodigalidade, quer dizer, o sujeito... Paulo Lobo tem uma observação muito interessante, diz, olha, se nós, de acordo com o Código Civil, o exemplo altruísta de Francisco de Assis, que doou todos os seus bens, meu amigo José do Roberto Melo Porto, um craque aí, craque é você, velho. O exemplo de Francisco de Assis, que doou todos os seus bens para os pobres, não seria possível pelo Código Civil Clássico, porque seria um ato de prodigalidade. Tá? Olha, percebem, gente? Então a dimensão existencial é muito importante. E o quarto ponto é um fortalecimento do diálogo entre o direito civil e outros saberes, tá? Que eu vou tentar abordar nas nossas próximas lives. Por exemplo, o consumidor, como eu disse, esse livro nosso trata muito da responsabilidade civil do Estado na parte geral, que o Código Civil prevê na parte geral, tá, gente? Isso é bacana porque eu costumo dizer que nos dias em que vivemos, a única permanência é a mudança. A única permanência é a mudança. Por isso, a dimensão interpretativa é tão forte. Outro detalhezinho, depois eu vou entrar nos aspectos mais práticos, tá, pessoal? Mas é o seguinte, o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, antes estático, antes fechado, ele hoje, pessoal, é cada vez mais aberto, é cada vez mais dinâmico, ele cada vez mais aceita e exige, aceita não, exige soluções que dialoguem com essa complexidade. Tá? Isso é muito importante. Mas voltando, Felipe, o que é essa escada histórica que você falou? Seguinte, gente, isso foi algo que eu, pensando, eu assim, cheguei a essa flexão. Nós podemos dizer, para simplificar, que existem 4 degraus, 4 degrauzinhos na escada histórica da responsabilidade civil. A primeira delas seria a clássica, uma senhora com vários séculos de existência. Seria a responsabilidade civil subjetiva. Né? Uma colisão no trânsito, eu bato no carro de Caio, tenho que indenizá-lo, negligência, imperícia, imprudência. Aliás, pessoal, quando nós falamos em responsabilidade civil subjetiva, no Brasil, nós abrangemos também o dolo. Tá? Obrigado, Lúcia. Eu realmente adoro ler, pelo menos. O segundo degrau dessa escada, pessoal, seria a responsabilidade civil por culpa presumida. Atenção, minhas amigas e meus amigos. Que legal, Juliano. Bacana. Seria por culpa presumida. Ela é uma hipótese de responsabilidade civil subjetiva ainda. Isto é, a culpa ainda é importante nela, tá? Só que, pessoal, o ônus da prova deixa de ser da vítima e passa para o ofensor. Isso seja por uma inovação legislativa, seja por construção jurisprudencial. O clássico caso das estradas de ferro, né, do início do século passado, quem gosta de direito civil conhece esse caso, foi isso, tá? Jurisprudencialmente passou-se algo que o Código Civil 16 enxergava como uma responsabilidade subjetiva clássica, a jurisprudência e a doutrina construiu aos poucos como sendo de responsabilidade civil por culpa presumida. Sabe um exemplo disso atual, pessoal, que pouca gente fala? É aquela coisa lá da cirurgia plástica com fins estéticos. Eu não concordo até nem muito com o STJ, não. Mas ele diz que, nesse caso, se trata de uma obrigação de resultado. Se nós formos verticalizar, sim, Ney, sim, certamente. Se nós formos verticalizar essa análise,
não só a ementa, mas os fundamentos dos acórdons, pelo menos a maioria deles, nós vamos ver que não se trata de uma hipótese de responsabilidade civil objetiva, não, mas sim de culpa presumida. Tá? Então, digamos, você vai fazer uma cirurgia plástica em São Paulo. Sim, isso mesmo, Sandro. E tem um dano estético qualquer, tá? Você pode propor essa ação contra o cirurgião. Aliás, você pode voltar para a sociedade e propor, né? Porque é uma relação de consumo, você pode propor na sociedade, pode usar o inversão não da prova. É uma das vantagens, das muitas vantagens pragmáticas de ser uma relação de consumo. Mas não é objetiva. Isto é, passa-se o ônus probatório para o cirurgião, para ele provar que agiu de acordo com a ciência atual, contemporânea, que foi cauteloso, diligente, papapá, só isso. Tá? Se ele provar isso, ele fica livre. Ok? Isso é interessante, pessoal. O terceiro degrau da escada, gente, 1039, nossa senhora, seria objetiva, que é socialmente hoje até muito mais importante do que a responsabilidade subjetiva, né? Não deu tempo de falar hoje, talvez numa próxima live, talvez até fora desse projeto, quem sabe eu continuo com outras lives aqui. O Código Civil é cheio de exemplos de responsabilidade objetiva. Vários, posso falar deles depois, tá? Mas os mais importantes socialmente hoje estão fora do Código Civil. Por exemplo, a responsabilidade civil do Estado, tá? Ela é claramente objetiva. Digamos, sei lá, que a Polícia Federal, cumprindo um mandado de busca e apreensão, entra na casa errada. Era para entrar na casa 12, entra na 13, na 14. Entenderam, gente? Obrigado, Silvinha. Entenderam? Não tem, a vítima não tem que... E apreende computadores, todo mundo vendo. A vítima não tem que provar a culpa do delegado da Polícia Federal ou do agente para ser indenizado. Não. Tá? A nossa responsabilidade civil do Estado ela é objetiva no Brasil desde 46, pessoal. Tá? Faz quase 100 anos. Exagerei um pouquinho, mas faz tempo. Relação de consumo, você compra uma geladeira, um celular, ele explode no seu rosto. Também não precisa provar culpa, tá? Tudo isso óbvio, tá, meu amigo João? E no último degrau da escada, que é a novidade, é a responsabilidade civil agravada. O que é isso, pessoal? Gente, aqui é bem polêmico, vou passar bem rapidinho para falar mais coisas, tá? Aqui, gente, acontece algo que seria até uma heresia para os padrões clássicos, que é o quê? Aqui, gente, o próprio nexo causal deixa de ser necessário ou pode ser flexibilizado, desde que o dano esteja na esfera de risco da atividade. Pessoal, esse é um tema tão importante, eu não vou falar sobre ele hoje não, vou só pontuar um ponto para os estudantes. A distinção tão clássica entre caso fortuito e força maior, ela, a meu ver, deixou de ser relevante. Isso mesmo, Caio. Deixou de ser relevante. Por quê? Porque passaram-se séculos. Gastaram-se rios de tinta na Europa para diferenciar o caso fortuito e força maior. E não se chegou, a meu juízo, um critério funcional. Cada um tem o seu. E se cada um tem o seu, não é um critério funcionalmente útil, concordam? Não por acaso, o Código Civil, no artigo 393, é isso, Nelson? 393, parágrafo único, os tornou equivalentes quanto aos efeitos. Mas isso não dá para aprofundar agora. Eu só digo, gente, que a distinção hoje importante e foi uma distinção construída pela doutrina e pela jurisprudência, a distinção hoje importante é entre fortuito interno e fortuito externo. Vocês já ouviram essas expressões? No fortuito interno, mesmo que acontecer o evento, continua havendo responsabilidade civil. Por quê? Porque o dano tem conexão com a atividade. O dano está na esfera de risco da empresa, por exemplo. Já no fortuito, isso mesmo, Nelson, externo, não há responsabilidade civil. Não há dever de indenizar. E por que não há, pessoal? Porque o dano não está na esfera de risco da atividade. Tá? Não está. Um exemplo clássico, segundo a jurisprudência do STJ. Eu não concordo. Assim, por exemplo, alguém aqui pega um ônibus de Belo Horizonte para Maceió, para Salvador, para Brasília, e no percurso ocorre um dano. Pode ser um dano prosaico, uma rouba um celular, de uma bolsa, pode ser um dano gravíssimo, estupro,
pode ser uma morte no assalto, pode ser como aconteceu. O mundo está muito louco, né, pessoal? Um dia desse, cada vez mais assaltantes põem fogo no ônibus. Uma menina linda, Espírito Santo, ficou deformada um dia desse. Morte. Em todos esses casos, pessoal, segundo a jurisprudência, a empresa de transporte não responde. O STJ diz não, porque nesse caso, e é verdade, isso aí, Ney, sim, seria fortuito interno, Thaís. Embora, Thaís, o STJ no passado, ele disse que o atraso de voo não é mais um dano em ré ipsa, tá? Você tem que provar isso, o prejuízo concretamente. Mas voltando aqui, que eu estava falando... Ah, tá. O STJ, 10h44, gente. O STJ diz que o dever de prestar segurança pública é do Estado. Beleza, é mesmo, ninguém discute. Só que ele não dá o passo argumentativo seguinte. Verdade, Ricardo, também acho. Qual seria o passo argumentativo seguinte? Seria responsabilizar o Estado por esses danos. Eu acho que chegaremos lá, pessoal, tá? Hoje, até por razões orçamentárias, isso seria uma loucura, né? Mas eu acho que juridicamente nós já temos hoje uma rede de conexões conceituais, uma rede de conexões normativas e conceituais para dar esse passo além, tá? Minha amiga professora Patrícia, obrigado. Vai estar gravado depois dessa live aí. Tá, gente? Aliás, gente, olha só, eu estava lembrando desse caso. Aqui, vocês lembram daquele caso, daquela colisão do avião da Gol? Foi em 2006, com aquele jato Legacy. Vocês lembram? Os aviões colidiram no ar. A culpa foi do Legacy, pilotado por 2 pilotos americanos. Suspeita-se que eles desligaram o transponder, né? Depois ligaram de novo, tá? Sim, Ricardo, depois discute isso, tá, amigo? Me manda também, lembra da próxima live falar, senão não vale. Grande amigo Manuel, que honra tê-lo aqui também. Tá, pessoal? Então, voltando, eu perco o foco muito facilmente. Então, houve a colisão no ar do avião da Gol com o Legacy. A culpa foi do Legacy, do jatinho pequeno, tá? Eles desligaram, obrigado, Cassiana, eles desligaram o transponder, bateram com o avião da Gol no ar. O Legacy teve pequenas avarias e o avião da Gol caiu. Todo mundo morreu. 154 pessoas entre passageiros e tripulantes, tá? Isso, gente, esse caso, viu, Nelson? Na live passada eu falei muito aquele tema que nos é caro. Quem sabe então a gente faz uma live sobre isso, Nelson? Sobre se a sanção nos casos concretos vem do penal ou do civil, né? O Nelson hoje seguramente é o maior especialista no Brasil sobre essas novas funções da responsabilidade civil. Um dos pós-doutorados dele foi sobre isso, no qual ele dialoga muito com autores, sobretudo franceses e italianos, e deu origem àquele livro dele que é tão louvado por todo mundo hoje, chamado As Funções da Responsabilidade Civil. Mas vem muito mais, Caio. Voltando ao caso concreto, tá? Nesse caso, gente, sabe qual foi a sanção penal dos pilotos americanos? Eles foram condenados por crime culposo, foram 3 anos e 10 dias em regime aberto. E essa sanção, essa pena foi... Obrigado pela presença, Marcelo. Foi convertida em serviço comunitário lá nos Estados Unidos. Vocês não voltaram nunca para cá, tá? Já a sanção civil aqui, não contra o Legacy, mas contra a Gol, porque tem a ver com a gravada, pessoal. Lembremos que o transportador responde pelos danos conexos à sua atividade, mesmo que a culpa seja de terceiro, como nesse caso foi do Legacy, entendeu? É um bom exemplo fortuito interno. Olha aí, a Gol tem que indenizar os passageiros, no caso as famílias, né, que eles morreram, por esse dano, tá? Porque se trata de um fortuito externo. O acidente é algo relacionado à atividade, percebem? Bacana, né? E nesse caso, as sanções, claro, foram altíssimas, tá? Só num dos casos, o STJ elevou a indenização que o TJ tinha fixado em R$240 mil e levou para 570 mil, quase 600 mil reais, né? Não vai dar tempo para falar hoje, pessoal, mas eu vou, acho que na próxima live, talvez, falar sobre a quantificação dos danos. E vai ser a live mais divertida, porque é a mais pragmática. Vai ser sem tanta teoria, vai ser mais casos concretos. Talvez vocês gostem, tá?
Mas nesse caso é isso. Porque, gente, é interessante, tá? Vocês podem perguntar assim, só um pequeno, mais um parêntese. Felipe, mas o STJ pode, julgando o recurso especial, mudar o valor de dano moral? Pessoal, em teoria não deveria poder, porque esbarraria na súmula 7, segundo o qual ele não pode reanalisar a matéria fática probatória. Mas por razões funcionais, ele abriu essa exceção e diz que em casos em que a indenização foi, obrigado Silvinha, exorbitante ou irrisória, ele pode entrar para mudar esse valor, tá? Quase sempre é para baixar. Quase sempre é para baixar. Às vezes para levar, tá? Mas há algum arbítrio aí, viu, pessoal? Algum arbítrio porque ele faz quando quer. Na verdade, a tendência hoje, nós que escrevemos, é tentar buscar construir padrões de isonomia para evitar esse arbítrio judicial, tá? Exatamente, Ney, passou a época do discurso abstrato, solto, e a gente tem que construir categorias mais concretas para construir uma doutrina criativa, sim, mais séria, né, consistente. E nesse caso da Gol, pessoal, então houve isso. Aliás, a Gol fez um acordo para indenizar os índios que habitavam numa reserva indígena onde o avião caiu e pagou 4 milhões de reais também para isso. Tá, pessoal? Gente, 10h50, eu vou entrar na pergunta 4. Não vai dar tempo de acabar, mas vamos até onde der, tá? Felipe, quais são os princípios da responsabilidade civil? Seria possível falar em princípios? Na live passada, Nelson, eu falei rapidamente sobre as funções e citei aquele jurista francês André Tunc, não sei como pronuncia, T-U-N-C. Dano espiritual foi Juliano, olha só, não sabia disso. E o André Tunc fala o seguinte, Nelson, a responsabilidade civil, que tem uma evolução quase tão antiga quanto a humanidade, nós poderíamos pensar que ela tem funções hoje claramente definidas, mas não tem. A verdade é que não tem. A verdade hoje é que, ainda hoje, no século XXI, o tema das funções está ressurgindo e é tão candente, tão importante, não é verdade? Mas agora não falarei das funções, falarei dos princípios. Princípio não é fundamento, pessoal. O fundamento da responsabilidade civil é aquele de orientação romana, eu não sei como se pronuncia, não falo latim, leminem laedere, leminem laedere, tá? Segundo o qual a ninguém é dado invadir a esfera jurídica de outrem causando danos. A ninguém é dado invadir a esfera jurídica de outrem causando danos, né? A gente sabe disso. Mas quais princípios, pessoal? Pessoal, eu escolhi 3 para nós falarmos aqui. O princípio da reparação integral, o princípio da proteção prioritária da vítima do dano e vou falar também sobre a dimensão preventiva da responsabilidade civil. Tomara que dê tempo de falar tudo, acho pouco provável, quase impossível, tá? Mas é isso, gente. Primeiro, o princípio da reparação integral. Ele busca a total composição do dano sofrido, tá? Hoje se conecta a depender do bem jurídico violado, tá? Com aquela coisa de flexibilizar o nexo causal em certos casos. Tem muita coisa que a gente pode discutir depois, tá? Mas para a vítima, meus amigas e meus amigos, não faz diferença essas categorias jurídico-conceituais. É possível que ela nem as conheça. Nesse caso do assalto, por exemplo, né? Porque, olha só, gente, como a jurisprudência tende a ser pouco isonômica às vezes. Se alguém levar um tiro, por exemplo, dentro de um shopping, ela será indenizada. Mas se esse mesmo tiro for levado em um transporte público, ela não será, tá? Para a vítima é a mesma, em caso de bala perdida e por aí vai, tá? Nesse caso do ônibus que eu mencionei, enfim. Mas esse princípio, que não é só brasileiro, tá? Na maioria dos países ocidentais, essa da proteção prioritária da vítima do dano foi uma das soluções que o século XXI construiu, ou melhor, ajudou a construir a partir das contribuições daqueles que vieram antes de nós, né? Inclusive, alguns propõem, né, Nelson, a mudança da expressão responsabilidade civil para direito de danos. Tá? Não vou entrar nisso não, para tentar ganhar tempo
aqui. Mas então, essa dimensão preventiva também da responsabilidade civil, ela é muito forte. Pontes de Miranda já dizia, o direito, pessoal, o direito não reage só contra o ilícito. O direito não reage só contra o ilícito. Reage também contra atos dos quais seja possível ou provável a ilicitude. Por exemplo, o direito ambiental abandona cada vez mais o critério da certeza para proteger o meio ambiente. Eu até falo, um desses dois livros aqui nós falamos, que interessante, pessoal. O direito ambiental, ele passou de coisa de ninguém para coisa de todo mundo, né? Ele era um res nullis, ele não tinha relevância alguma. Hoje passou a ser um direito fundamental de terceira geração. Aliás, há um diálogo intergeracional. Nós devemos proteger o meio ambiente não só para a gente, mas para gerações futuras. Há autores, inclusive, que defendem que as gerações futuras passam a ser sujeitos de direito, né, Ney? Professor Luciana, Nelson, Caio, tá? Pessoal, 10h55, vou ter que acabar com a última coisa aqui. O século XXI, pessoal, ele tem destruído muitas das nossas certezas, inclusive na área jurídica. Por exemplo, nós por séculos, né, Nelson, tivemos aquele clássico dualismo. De um lado, pessoas. Do outro, coisas. Pessoas e coisas, o clássico dualismo da teoria geral do direito. As pessoas como sujeitos de direito e os animais como objeto de direito. Não é isso, gente? Hoje, pessoal, embora ainda não haja total clareza sobre isso, nós estamos avançando. Os animais passam a ser vistos como uma categoria intermediária entre as pessoas e as coisas. O Código Civil Português, por exemplo, fala em seres vivos dotados de sensibilidade. Está ficando muito comum a expressão seres sencientes. Tem um projeto no Congresso que está para ser aprovado sobre isso. Em vários países da Europa já existe. Tá, gente? Então, é uma categoria intermediária entre pessoas e coisas. Eu vou concluir aqui, até trouxe uma frase do Rubem Braga, um escritor que eu adoro, para seres sencientes, Manuel. Opa! Para concluir, que ele fala assim, na escola primária, a gente aprende que o cão é o melhor amigo do homem, que é inteligente e leal. Na escola secundária, a gente lê com muita emoção o poema Fiel, de Guerra Junqueiro. Mas a gente só aprende a amar de verdade os cães em plena escola da vida. Em plena escola da vida, quando se começa a conhecer melhor os homens. Obrigado, gente, por tentar salvar aqui. Sim, professor Luciano. Sim, Manuel, o Senado aprovou. Então, a próxima live, na segunda, 9h. Obrigado pela paciência, pela generosidade de vocês. E é isso, gente. Um abração em todo mundo. Vou tentar salvar isso aqui agora, tá? Rezem por mim.